Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar sobre a crise econômica no Brasil, tá certo? Bom, o que está acontecendo aqui? Vamos repassar tudo e essa semana teve reunião do Copom e o Banco Central aí manteve a taxa Selic em 13,75%. Já era esperado, o mercado acreditava que ia se manter em 13,75%, mas nós tivemos muita pressão do governo, né, através do presidente Lula, do ministro da Economia, o Fernando Haddad, inclusive sindicatos pararam indústrias de automóveis, teve confusão na rua, enfim, nós vamos trazer todas as informações atualizadas aqui para você e você também, né, vai entender o que pode acontecer com seus investimentos a partir de agora e o que vale a pena neste momento comprar, tá certo? Nós vamos falar de tudo, ações, fundos imobiliários, renda fixa, então fica até o final desse vídeo, tá bom? E antes de mais nada, já quero pedir pra você, aperta o botãozinho de curtir, me ajuda demais a manter esse canal aqui pra você, tá certo? Você saindo daqui sem me dar o botãozinho de curtir, me atrapalha muito, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo no Brasil. Bom, já contei para você, taxa Selic se manteve em 13,75%, né, uma das maiores taxas de juros do mundo e trouxe aqui para você também o gráfico da Bolsa de Valores. Vamos entender o que está acontecendo aqui com a Bolsa de Valores diretamente no gráfico. Olha lá, hoje nós estamos muito próximo aí dos 100 mil pontos, tá certo? E olha lá, nós estamos hoje no mesmo patamar de 6 de novembro de 2020, ou seja, nós andamos de lado aí durante vários anos, tá? O que mostra uma recessão econômica no Brasil. A Bolsa de Valores é o termômetro da economia. E aqui a gente vê claramente que nós estamos em uma recessão. A Bolsa de Valores está andando de lado, né? Mas o que pode fazer essa bolsa subir? Fato é que tem que cair os juros, né? E eu vou te contar a historinha do que está acontecendo, o porquê que os juros não estão caindo, o governo está pressionando, né? Enfim, fica até o final do vídeo, mas tenha calma. Tem notícia positiva aqui também. Só lembrando que nós vamos falar aqui sobre a crise na economia, o que está acontecendo, né? O Brasil ele tem diversos problemas, tanto problemas políticos, quanto também uma desigualdade social enorme, né? E isso impacta, claro, no país como um todo, principalmente em segurança, cultura, educação, mas aqui nós vamos nos limitar a falar de economia, investimentos, Bolsa de Valores e o que está acontecendo aí com os nossos investimentos. E é isso, se a gente ficar falando sobre todos os problemas que o Brasil tem, nós vamos ficar aqui dias e dias e a gente não vai acabar de falar. Mas vamos atualizar vocês o que está acontecendo aqui na economia. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações para você não perder nada do nosso canal. Bom, o assunto do momento, né? Claro, taxa Selic se manteve em 13,75%, mostrando que o Campos Neto, aí o presidente do Banco Central, lembrando que o Banco Central ele tem autonomia quanto ao governo, tá? Não adianta o Lula chegar, querer canetar para baixar a taxa de juros, que não funciona. O Banco Central ganhou autonomia durante o governo Bolsonaro e hoje o presidente que está lá, ele que determina junto com a sua equipe o que vai acontecer com a taxa Selic. A inflação está controlada? Podemos cair taxa de juros. Opa, ainda não tenho certeza, a inflação ainda não mostra sinais que está caindo. Aí nós vamos manter taxa de juros ou até aumentar. Então é o Banco Central, através do seu presidente e da sua equipe, que vai determinar isso. Não adianta, o governo Lula pode espernear, pressionar, mas tá claro aqui, né? Nós tivemos várias manifestações essa semana e não ajudou a cair a taxa de juros. O presidente do Banco Central dito essa semana, né, vamos manter a taxa de juros a 13,75%. Só que a coisa tá quente, o caldeirão tá fervendo. Olha essa notícia que eu trouxe para você. Lula diz que Selic de 13,75% é irresponsabilidade e que Banco Central não tem compromisso com o emprego. E ainda mais, o Lula, através de uma entrevista aí para alguma televisão, ele falou o seguinte, né, que a taxa de juros como está é um absurdo e que isso serve apenas para ajudar o mercado financeiro, ou seja, os grandes bancos. Segundo o Lula, né, os grandes bancos podem emprestar o dinheiro, cheque especial, cartão de crédito, tudo isso com juros mais caros e que isso aí só está deixando contente os grandes bancos e os banqueiros. Por quê? O que o Lula justifica e faz sentido, né? A taxa de juros quando está muito alta, a gente tem as empresas captando menos empréstimos, investindo em menos projetos, consequentemente nós temos menos emprego, nós temos menos dinheiro circulando e claro que a economia passa por uma recessão. O que pode ajudar a economia nas próximas semanas, meses e anos é essa taxa de juros cair,
facilitando aí o giro do dinheiro no mercado, onde as empresas possam captar empréstimos mais baratos e investir ali em novos projetos e novas contratações. E nessa semana, o Partido dos Trabalhadores, através aí do seu presidente, do atual presidente do Brasil também, Luiz Inácio Lula da Silva, ele pressionou ainda mais o Banco Central, chamando aí sindicatos para fazer passeatas e manifestações contra o presidente do Banco Central, o Campos Neto. Dá uma olhada aqui nessa notícia. Manifestantes queimam imagem de Campos Neto em ato contra os juros. Centrais sindicais fizeram ato contra juros na terça-feira, 21/3, na Avenida Paulista e queimaram a foto de Campos Neto, presidente do Banco Central. E ainda mais, nós tivemos as indústrias de veículos parando também aqui no Brasil. Dá uma olhada. Com o mercado em desaceleração, montadoras adotam férias coletivas em fábricas do Brasil. Fábricas de Volkswagen, General Motors, Hyundai e Stellantis terão paralisação na produção dos próximos dias. Medida visa evitar criação de estoque, já que as vendas não estão positivas. Bom, o que está acontecendo com as montadoras de veículo? Nós não temos insumos ainda, dependemos muito da China, então vários produtos estão demorando para chegar para as montadoras. Ao mesmo tempo, os juros estão caros, aí afastando as pessoas que querem financiar para comprar um veículo. Tudo isso atrapalha as vendas das montadoras. Para não gerar um estoque, porque se as pessoas estão trabalhando, os trabalhadores estão na fábrica, eles não podem ficar de braço cruzado, eles têm que produzir. Só que aí o estoque vai aumentando e aquilo vira um grande problema para as montadoras. Então, para não mandar todo mundo embora, para não mandar boa parte aí dos funcionários embora, as montadoras decidiram o quê? Dar férias coletivas e fechar a fábrica durante um tempo para ver como é que fica a situação. E uma das questões que as montadoras também estão pressionando aí o Banco Central é de que precisa baixar a taxa de juros para aumentar a venda de veículos. Então a pressão está muito grande, o caldeirão está fervendo, é pressão de todo lado no Banco Central e ao mesmo tempo o Banco Central justifica o seguinte: nós estamos preocupados com o emprego, só que nós estamos de olho na inflação. Recentemente, a gasolina voltou a ter o ICMS ali indexado no preço e isso pode impactar toda uma cadeia de produção, aumentando a questão da inflação. Então o Banco Central prefere deixar mais alguns meses para frente, para ver se realmente vai poder cair essa taxa. A minha opinião é que a partir de maio a gente pode ter uma redução. Só que o mercado acredita que nós vamos fechar o ano em 12,75% quanto à taxa Selic, ou seja, 1 ponto percentual aí abaixo do atual. Isso, claro, que vai ajudar muito a Bolsa de Valores, porque quando a gente tem uma queda na taxa de juros, a Bolsa de Valores ela começa a respirar. Aí a gente começa a dar alguns passos para frente, saindo dessa recessão que nós estamos no atual momento aqui no mercado financeiro. Bom, hoje nós temos várias empresas de qualidade negociadas muito abaixo do preço patrimonial. É saber escolher quais são essas empresas, quais são as empresas que estão com a dívida equilibrada, quais empresas que estão conseguindo se superar mesmo durante a crise, que com certeza você vai fazer bons negócios aí para frente para o seu futuro. Inclusive, eu quero te apresentar a nossa comunidade ao vivo de dividendos, onde você vai aprender do zero ao avançado em aulas práticas, simples e eficientes a como escolher essas empresas. Inclusive também vai aprender a escolher os bons fundos imobiliários, quais estão pagando mais dividendos, o que comprar nesse momento, como montar uma carteira diversificada, renda fixa, planejamento financeiro, tudo isso a gente ensina na comunidade ao vivo de dividendos. Tem carteira recomendada de ações e fundos imobiliários, aplicativo para você fazer o seu imposto de renda com muita facilidade, planilhas de rebalanceamento financeiro. Bom, tem de tudo na nossa comunidade, tá? Inclusive uma rede social onde você vai estar comigo todos os dias, eu tirando as suas dúvidas, fora mentorias em vídeo que você vai ter aí pelos próximos 12 meses. Vem para a comunidade, vale a pena, se der essa oportunidade de estudar e fazer bons investimentos. Mas, dito tudo isso, nós estamos com várias oportunidades na mesa. As ações estão apresentando aí uma boa oportunidade de entrada. Os fundos imobiliários também, principalmente os fundos imobiliários de tijolo, que nesse momento negociam muito abaixo do seu valor patrimonial, dos seus prédios, dos seus galpões, dos shoppings. Você pode comprar hoje mais barato e lá na frente, quando a taxa Selic começar a cair, esses fundos imobiliários vão começar a se valorizar. Por quê, André? Porque a renda fixa hoje atraiu muitos investidores em busca de mais segurança, e pagando um percentual elevado aí para níveis mundiais. Mas, claro que você precisa entender o seguinte: taxa de juros alta é sinônimo de bolsa barata e a gente tem que comprar nesse momento. Porque se você comprar quando a bolsa estiver cara e a taxa de juros estiver baixa, você vai estar fazendo o caminho contrário.
né? Aqui a renda fixa não vai estar pagando nada, você vai entrar em desespero, vai querer comprar bolsa cara. Então o ideal é diversificar a sua estrutura de investimentos, investir um pouquinho em cada cesta e saber fazer, ter uma estratégia bem definida, que nesse momento você vai fazer ótimos negócios. E nessa semana nós tivemos aí o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, com as previsões aí, né, dos principais economistas do Brasil, quanto à inflação, quanto à taxa Selic. Vamos dar uma olhada. Bom, o mercado financeiro, né, reduziu muito pouco aqui a previsão do IPCA, que é o índice de inflação, de 5,96 para 5,95, ou seja, muito pouco, se manteve estável a previsão da inflação, né? Mas fato é que hoje nós temos um juro real que, se não é o maior do mundo, está entre os maiores do mundo. O que eu falo, né? 13,75% menos uma inflação projetada de 5,95%, a gente tem aí um juro real de 7,8%. É um juro muito alto. Então, tem espaço para reduzir a Selic e eu acredito que nos próximos meses, a inflação se mantendo sob controle, o Banco Central vai ter que realmente baixar a taxa de juros para aumentar aí a capacidade financeira do nosso Brasilzão. Bom, mas não é só isso. Nós temos também outra questão que está pegando fogo aí e o mercado está ansioso para saber o que vai acontecer, que é o arcabouço fiscal, né? Ele que vem substituir aí o teto de gastos, que foi muito falado durante o governo do Bolsonaro, onde o governo ele tinha que respeitar um teto de gastos, ou seja, não pode gastar mais do que arrecada, senão não fecha a conta, a gente vai quebrar o país. E aí foi criado esse teto de gastos. E agora nós estamos com a questão do arcabouço fiscal. O que é isso? Arcabouço fiscal, ou simplesmente âncora fiscal, é o conjunto de regras e parâmetros orçamentários para impedir o desequilíbrio entre receitas e despesas. Ou seja, é uma forma de impedir que o governo gaste muito mais do que arrecada e com isso eleve a dívida pública a um patamar que gere desconfiança nos investidores sobre a capacidade de o país honrar o pagamento de sua dívida. Então o que vai acontecer? O governo emite títulos públicos, o famoso tesouro direto, né, que você inclusive pode comprar. E aí o que acontece? Você está emprestando o seu dinheiro para o governo brasileiro. Agora imagine você, né? O Brasil está gastando demais. O Brasil está gastando muito mais do que arrecada, gera uma desconfiança no mercado. Aí você não vai querer emprestar o seu dinheiro para o governo. E para o governo conseguir atrair você ou eu para, né, a gente comprar ali tesouro direto, ou seja, emprestar o nosso dinheiro para o governo, eles vão ter que aumentar o prêmio, aumentar a taxa de juros. Consequentemente, isso aí vai trazer um impacto muito grande e podemos ter um aumento da inflação. Lembrando que o teto de gastos foi estourado aí na gestão Bolsonaro por todos os problemas que nós tivemos na saúde pública, na economia. Então, com a questão do auxílio emergencial, a gente estourou o teto de gastos mesmo subindo a arrecadação aqui no Brasil. E agora nós vamos ter o quê? O arcabouço fiscal, que vai ser apresentado pelo Fernando Haddad, o ministro da Economia, né, e deve ser divulgado após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar da China, uma viagem internacional que ele foi, né, enfim, fazer negócios. E aí o Fernando Haddad deve, enfim, anunciar as medidas que devem ser adotadas aí para que a política brasileira, os políticos, enfim, tenham responsabilidade fiscal. E dito isso, o mercado vai enxergar, opa, essas regras fazem sentido ou não? Eles estão colocando que podem gastar mais do que deveriam. Então tudo isso deve ser analisado, porque também vai impactar aqui no mercado financeiro. E ela, Simone Tebet, quem se lembra aí de Simone Tebet, que foi, inclusive, candidata a presidente da República, né? Olha o que ela falou. Se arcabouço fiscal for bom, juros podem cair daqui a 45 dias, diz Simone Tebet. Ministra do Planejamento defendeu redução da taxa de juros no país, mas disse também que o governo precisa fazer o seu dever de casa com a contenção de gastos e a dívida pública. Bom, conclusão. A taxa de juros foi mantida em 13,75%. Temos o governo pressionando e muito Campos Neto, presidente do Banco Central, para baixar a taxa de juros. Nós temos aí montadoras aqui no Brasil que tiraram férias coletivas agora porque não querem aumentar o estoque, não estão vendendo e a pressão também aumenta sobre o Banco Central para reduzir os juros e aumentar a venda de veículos no Brasil. E ao mesmo tempo, a gente tem aí o Banco Central se defendendo, esperando a questão aí do aumento da gasolina que chegou nas bombas de combustíveis recentemente. Dito tudo isso, nós ainda temos o arcabouço fiscal que deve ser anunciado aí nos próximos dias. E o mercado financeiro vai tirar um balanço de tudo isso. Mas fato é que a taxa de juros no Brasil deve começar a recuar
a partir de maio ou pelo menos no segundo semestre aí de 2023. E aí, meus amigos, a Bolsa de Valores deve começar a andar finalmente, é o que a gente espera. As oportunidades estão na mesa, ações estão baratas, ações de boas empresas, cuidado, tá? Fundos imobiliários também, principalmente de tijolo, estão baratos e a renda fixa deve começar a perder atratividade aí nos próximos meses. Quanto à renda fixa, a minha sugestão é que você sempre tenha uma carteira diversificada com produtos IPCA ligados à inflação, produtos pré-fixados e pós-fixados. Neste momento, eu acredito que os pré-fixados e os produtos ligados à inflação estão mais atrativos, porque o pós vai seguir a taxa Selic. A taxa Selic, a tendência é de queda, não é certeza, mas deve cair aí nos próximos meses, tá legal? No curto prazo, se você quiser investir em pós-fixado aí com um ano de vencimento, beleza, no curto prazo, legal. Mas a taxa Selic deve começar a cair e ajudar aí os investimentos na renda variável. Então quem está comprando e fazendo boas compras está fazendo bons negócios. E não esqueça, né? Diversifique sempre a sua carteira de investimentos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e quero saber de você, o que você está fazendo agora? Você está comprando mais renda fixa, mais ações, mais fundos imobiliários? Comenta aqui comigo. Um grande abraço para você e até a próxima.